Ei, boa noite, gente. Como é que vocês estão? Que maravilha! Vocês não imaginam como eu estou feliz hoje, porque hoje temos uma presença ilustre que estava um pouquinho distante da gente, porque ela, né, ela estava lá, cuidando dos seus queridos e fazendo um os seus desafios lá enfim, a gente estava com muita saudade, muita saudade. E eu quero que vocês já pensem na vida de vocês. Em algum momento que vocês pensaram assim: ai, meu Deus, que será que eu comi? Que meu intestino lá, né, não ficou lá muito legal. Que será? E sabe, gente, que não sei se vocês têm noção. Mas hoje em dia é muito importante a gente prestar atenção no nosso intestino. Já tem se falado muito que o intestino é o nosso segundo cérebro. Por quê? Porque lá são produzidos muitas substâncias, inclusive mexem no nosso humor. Não sei se vocês viram, né, no nosso vídeo de chamada, que eu falei sobre a questão da constipação, que eu estava enfesada. Pois é, o termo enfesada vem exatamente disso, de fezes. Vocês sabiam disso? Que incrível, né? A doutora hoje vai contar pra gente sobre essa questão. E eu quero contar rapidinho. Nossa, eu nem me apresentei, né? Já cheguei falando, já cheguei contando. Eu sou a doutora Célia Ipo, formada especializada pela Unicamp. Eu comecei a compartilhar os óleos essenciais, por quê? Porque houve uma transformação muito grande na minha vida, na vida da minha família, principalmente na vida da minha mãe, graças às orientações da doutora Ludmila, que vai falar hoje para vocês. E uma das coisas que atrapalhava e muito a vida da minha mãe, a minha também, mas mais a dela, era essa questão da constipação. A minha mãe tinha Parkinson e às vezes ela ficava 3, 4 dias constipada. E eu sou muito observadora, então eu percebia que quando ela estava muito constipada, os sintomas dela de Parkinson pioravam. Além disso, ela não conseguia praticamente andar. Quando ela ia direitinho no banheiro, ela ficava melhor. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa aula, porque essa parte intestinal é extremamente importante. A parte alimentar, tudo que a gente come e aquilo que é digerido ali dentro do nosso intestino e é eliminado, vai mexer com as nossas emoções, com o nosso físico, com o nosso humor, com nossa disposição, tudo isso, né? Não tô aqui para ficar só falando da minha vida, da vida da minha família, né? Vou agora chamar mais uma parceira dessa noite, que ela vai contar também rapidinho um pouco da vida dela, que ela tem uma história interessante também com o intestino. Vem pra cá, minha querida Fabi Rezende, conta pra gente sua história com o intestino. Muito boa noite a todo mundo está me escutando direitinho. Ótimo, prazer em estar aqui novamente com vocês, né? Vou falar rapidinho porque hoje nós temos a estrela da noite, que é a nossa doutora Lúdica. Eu estava morrendo de saudade. Quem ainda não a conhece, cara, se prepara porque é uma bomba aromática, assim. Ela é chuva de bênção aqui para nós todos. Mas eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Fabiana Rezende, eu tenho 48 anos, moro já há mais de 20 anos aqui em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Sou empreendedora desde 2018 na área de alimentação saudável, né? Faço produtos sem glúten e sem lácteos, mas nem sempre foi assim, tá? Antes de 2018,
Fabi deu uma travadinha. Bom, enfim, vamos ver se a Fabi volta. Se ela voltar, ela continua a apresentação dela. Se não, eu já quero Emocionada que que assim, vocês. eu comia Oi. menos. Tá me escutando? Agora sim, Fabi, você deu uma travadinha, amiga. Ah, desculpa. Tá bom. Então, em 2018, né, entrei na área de alimentação saudável justamente para mudar os meus hábitos alimentares, porque eu não conseguia mais, emagrecer com a facilidade de outro. E não era só a questão de eu já ter 40 anos, entendeu? Eu realmente, quando eu fiz meus exames, eu assustei, né? Tudo alterado. E infelizmente, hoje, né, a doutora vai falar para vocês, mas hoje o nosso intestino é considerado o nosso primeiro cérebro. Então, quando a gente cuida da saúde dele, a gente consegue ali, evitar, né, minimizar aí inúmeras doenças. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava 18 quilos mais obesa, né? E trocando a alimentação, infelizmente na época eu não conhecia os óleos, então eu troquei toda a minha alimentação, tirei o glúten, né? Ali 90% da minha alimentação até hoje é sem glúten e sem láctose. Eu não me privo, né, de comer, porque eu não tenho a alergia, não tenho a intolerância, mas eu evito, né? E quando hoje eu vou ingerir, eu já sei que eu vou ficar mais inchadinha, que eu vou ficar com aquela dor, e aí eu uso os óleos essenciais para me ajudar. Então, a doutora vai falar isso super bem para vocês. Então, não é só você deixar de comer, né, o trigo, e o lácteo, é você beber água, é você fazer atividade física, é você fazer a suplementação correta que a doutora vai ensinar. Então, é um conjunto de coisas para que a gente possa ali ter uma qualidade, de saúde intestinal que ajude a gente a não ter tantos problemas assim. Então, eu vou chamar ela, minha idolatrada amada. Eu tava com muita saudade de você, tô muito feliz, muito mesmo. Então, se preparem porque vem uma bomba aí. Ela preparou uma aula incrível. Então, vem pra cá, minha doutora Lúdia amada. Oi, 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 gente, que delícia, que carinho ser recebida assim, né, com esse amor por vocês. Gratidão, meninas. Celinha, um cheiro, minha flor, Fabi, ideia, todo mundo aqui, gente, recebam o meu chamego, o meu abraço, porque eu tô assim com saudade. E é assim que eu chego sempre, né? Quem já me conhece, então recebam. Quem ainda não me conhece, se abrace, se ame, se acarinhe, se aconchegue hoje, porque é assim que a gente começa sempre. Para quem ainda não teve um momento aqui comigo, eu sou a Lud, a doutora Ludmila. Eu sou de formação a médica que pensa fora da caixinha desde sempre, desde a faculdade. A minha primeira especialidade é na pediatria. E aí com os pequenininhos, né? Eu sou neonatologista e eu sempre gostei de olhar de uma maneira mais cuidadosa, porque como eu me especializei nos micros, aqueles que vêm ao mundo muito antes da hora, a gente precisa ser gentil sempre, precisa ser cuidadoso sempre. E não só com eles, mas com os que já são grandinhos também, né? E como a vida é um ciclo, ela começa dentro da barriga e ela termina com a mesma fragilidade de quando ela começa lá atrás. Por que que a gente não vai cuidar de todo o ciclo, de toda a caminhada? Com doçura, com carinho, com gentileza, com o menos agressão possível. Então é sobre isso. Então eu vou pedir licença para vocês para eu compartilhar aqui a minha tela e vamos começar a falar de uma viagem por dentro do nosso corpo. Por quê? Porque a gente tem aqui uma possibilidade gigantesca de mudar muita coisa, como a Fabi falou. A gente tem duas grandes barreiras na nossa de defesa no nosso corpo. Uma é a pele. Então, se a gente não cuida bem da nossa pele, a gente pode sofrer algumas questões. A outra
é a nossa boca. E o que a gente põe para dentro da boca vai repercutir diretamente onde tudo vai ser absorvido, e é lá, nos nossos intestinos. Então, com vocês, meus amores, o Senhor intestino. Fabi, tudo bem por aí? Você tá no meu cantinho de tela, você vai me dando um ok, tá bom? A gente vai falar um pouquinho, eu vou fazer uma introduçãozinha, tá? Vou falar sobre desparasitação, gente. Esse termo surgiu no meio do século passado, tá? E eu vou falar para vocês um pouquinho deles, do termo e do que significa isso. Vou falar de uma estrutura que está no nosso corpo inteiro, está no nosso cabelo, está no nosso olho, está nas nossas unhas. É parte de nosso corpo só todinho e que é uma grande celeuma, né? E alguns cuidados para a gente cuidar de tudo isso, né? Do nosso carro, do que leva a gente de um lado para o outro. E se a gente não cuidar bem, a gente precisa parar no mecânico chamado médico, com uma casinha desagradável chamada hospital. Então, vamos passear? E tudo começa aqui, ó, no nascimento, tá? E a mãe precisa ter uma saúde intestinal legal. Porque nas primeiras 6 horas de vida, quando tem contato com a pele da mãe e na amamentação, no primeiro contato alimentar, quando ele é possível, né? Existem condições e situações que isso não vai acontecer, como é o caso dos prematuros, como é o caso de situações trágicas, quando, por exemplo, a mãe acaba falecendo no momento do parto, ou situações que são transmitidas para o bebê, como HIV, por exemplo, e que não pode amamentar, mas em situações gerais, o momento do parto é importante e as primeiras 6 horas de vida é quando acontece o início da colonização intestinal do bebê. Por uma flora adequada. Então, é importante que a mãe tenha uma flora adequada de pele e de intestino? Sim, porque é ela que vai produzir anticorpos para cuidar desse bebê, porque os anticorpos passam pelo leite materno. E aí, senhoras e senhores, é disso aqui que a gente está falando. O intestino delgado, que é o intestino fino, tem entre 6 e 7,5 metros. E no intestino grosso eu tenho mais entre 1 e 1,5 metro. Gente, isso aqui, ó, sou eu deitada. Eu tenho 1,5 metro. Fala sério. E aqui dentro, só de flora intestinal, a gente tem entre 1 quilo e 1,5 quilo. Então eu já tirei de dentro de vocês só de bactérias, e pode colocar aí uma fauna gigantesca de bactérias, 1,5 quilo. Já emagreci todo mundo, tá? E aí, o que que o seu cocô fala da sua saúde? Vocês já tiveram essa curiosidade? Vamos começar a olhar para as fezes, tá? Se as suas fezes são desse jeitinho aqui, ó, ou cabritinho, tudo soltinho, ou cabritinho juntinho, tá precisando de mais água. Vamos cuidar. Se já não é tão cabritinho assim, é juntinho ou é pastoso mais comprido, você tá muito bem, obrigada. Agora, se é desse jeito aqui, alerta. E aí, a gente entra numa condição que a gente precisa prestar muita atenção, porque tudo é motivo para machucar o nosso intestino. Estresse. Toxinas, sejam elas de que natureza forem, sejam as toxinas que vêm nos alimentos, e aí pode abrir chave, tá? Pode abrir chave. Todos os industrializados, todos. Sabe aqueles docinhos super coloridos que tem azul, que tem vermelho, que tem quiosque nos shoppings em que as crianças adoram, que tem no formato de minhoquinha, de dentadura, aquilo lá é um horror. Então, aquilo lá é super toxina, toxinas ambientais que a gente respira, toxinas emocionais, porque quando a gente está estressado, existe toda uma cascata de mudança de substâncias químicas que a nossa flora intestinal também sofre e ela vai machucar a nossa mucosa, vai ficar permeável e tudo que está aqui, tudo que entra por aqui, vai deixar a nossa barreira mucosa intestinal frágil.
vai entrar e cair em contato com a nossa corrente sanguínea e aqui desencadeia uma cascata de substâncias, tanto imunológicas que não era para acontecer, quanto reações alérgicas, muitas vezes, e é aí que acontecem as hipersensibilidades, quanto doenças autoimunes, quanto um monte de outras respostas, e que são muitas vezes de difícil controle. Todos os patógenos, todas as doenças que acontecem no intestino, e aí a gente vai falar disso, comidas não tão adequadas, medicamentos e infecções de todas as maneiras, porque aqui entram também os antibióticos que também vão matar a nossa flora intestinal. Então, toda vez que eu tenho um ciclo de antibiótico, eu tenho que repor essa minha flora intestinal e demora para isso acontecer. Então, a gente vai falar um pouquinho de desparasitação. Isso aqui é uma foto verdadeira, tá? De uma colonoscopia e um monte de vermezinho dentro do cólon. E aí, o que que esses vermes fazem? Isso aqui é o intestino grosso. O que que esses vermes fazem? Eles grudam e eles fazem sangrar. Então, além da gente perder sangue pelas fezes, eles se alimentam dos nossos nutrientes que estão aqui no meio e a gente perde também sangue. Então a anemia não vem só porque a gente está sangrando, vem também porque eles estão comendo o que a gente está ingerindo. Olha só que absurdo. Então aqui eu vou falar para vocês do que como funciona o processo de desparasitação, porque tudo se resume às células. Tanto nós, as nossas células, quanto a dos parasitas, tem a membrana celular. E é aqui que acontece a magia. Os óleos essenciais, eles se conectam na membrana celular, porque tem os receptores e eles entram. Então, para gente, eles vão agir aqui dentro. Isso aqui é uma mitocôndria, guardem esse nome, que é a nossa organela de produção de energia. E os óleos essenciais, eles vão agir tanto na parede celular, quanto dentro da célula, promovendo várias situações de recuperação de saúde para a gente. Mas na parede celular dos parasitas, eles vão causar situações que elas vão romper. E aí eles morrem. E aí a gente tem parasitas que são uma única célula, como é o caso da giardia, e e organismos que são mais complexos, que são muitas células, como é o caso da lombriga. Gente, isso aqui é uma lombriga. Lombriga não é passar vontade, lombriga é um verme. Ele não surge no nosso corpo, porque vai dar lombriga se ficar com vontade de tal brinquedo. Não, lombriga é um verme, vem de um ovo que foi colocado por um alimento contaminado na boca, por mão suja na boca, e aí vai para o nosso intestino e vira uma infestação, um monte de minhoca dentro do nosso corpo. Não é passar vontade. Pelo amor de Deus, sai desse lugar e falar que vai ficar com lombriga de passar vontade. Eu sempre escuto isso na pediatria, tá? E o nosso intestino é assim, ó, é um monte de dedinho de luva. Isso aqui são as células maravilhosas que a gente chama de microvilosidades. Tudo que a gente absorve é porque essas estruturas aqui, que são multicelulares, elas estão em contato. Isso aqui é o que dá para o nosso intestino a dimensão que ele tem e a capacidade da gente se nutrir de verdade ou não. Porque aqui passa a água, a nossa flora intestinal tá aqui, tudo que a gente tem que absorver tá aqui. E a superfície de contato é gigantesca, gigantesca. Então, se isso aqui começa a sangrar, é microscópico isso aqui. Se isso aqui começa a sangrar, célula de sangue passa por aqui. E aí a gente vai perdendo sem perceber sangue. Sem perceber. E aquele exame que a gente pede sangue oculto nas fezes é para ver se está acontecendo alguma coisa errada aqui. E quando isso aqui está inflamado e a base dessa estrutura está aberta, lembra aquela imagem do leaky gut, do intestino permeável? Isso aqui é a pontinha. É na base dessas estruturas que se abre e fica adoecido o intestino.
E esses aqui são só alguns dos parasitas mais prevalentes aqui no Brasil, tá? Então, a lombriga, a tênia, isso aqui faz infestação maciça, a tênia não, é uma só, que é a tal da solitária, a giardia, que faz ciclos, então a gente tem que fazer mais do que um ciclo só de desparasitação, a gente faz em 2 meses consecutivos. O esquistossoma, que faz a barriga d'água. Esse aqui é o que causa a coceira anal à noite, porque as fêmeas, que são uns fiozinhos branquinhos, igual linha de costura, bem pequenininho, vai para a região anal para fazer a oviposição, né, para proliferar e dá muita coceira. Então as crianças ficam desesperadas e é esse vermezinho aqui pequenininho. A ameba que causa muita diarreia, o necátor que causa, tá vendo esses dentes aqui? Ele faz sangrar bastante. O ancilóstoma, que também causa muita diarreia, e a filária, que é um verme um pouquinho diferente, porque ela não entra na gente pela boca. Ela entra pela picada de um inseto e ela circula no sangue. Ela é a que causa a elefantíase. E aí, será que tratar em determinados momentos do mês tem influência? Tem sim, tem influência a gente tratar em fases da lua. Por quê? Porque assim como o nosso corpo, tá? As fases da lua também interferem no ciclo parasitário e na quantidade de líquido que tem. Por quê? Porque quando vira lua, não tem mais parto. Quando vira lua, não acontece mais vontades de algumas coisas, por quê? Porque modula a quantidade de água do nosso corpo. Então, quando que a gente vai fazer? Na lua nova e na lua cheia. Por quê? Porque são os momentos de maré alta, não nos momentos de maré baixa, tá? Porque assim como o ciclo da água no planeta é determinado pela Lua, a quantidade de água que a gente tem no nosso corpo é influenciada também, e os idosos aqui sofrem muito porque esquecem de se hidratar. Olha aqui, ó, os parasitas têm de 75 a 95% de água no corpo. Então, vai influenciar? Vai sim, porque são os momentos em que eles fazem a proliferação, a oviposição, eles se movimentam mais no intestino justamente para acasalar, porque tem alguns que são macho e fêmea, e para fazer a deposição de ovos. Então, tem sim relação com o ciclo da água. E aí, quais são os óleos essenciais que a gente escolhe? Porque eles têm ação direta em quebrar a parede celular dos vermes e não vão fazer bem, não vão fazer mal para a gente, vão fazer bem para a gente e fazer mal para eles, porque eles têm uma série de outras ações que são extremamente benéficas para a gente. O tomilho e o orégano, tá? O tomilho, porque ele tem 50% de moléculas bioativas que se resumem a timol e carvacrol. E o orégano, entre 45 e 60% de timol e carvacrol também, que são as principais moléculas que agridem os parasitas intestinais. E outras coisas, né? Que são pra gente que são ótimas. Por exemplo, os pinenos que dão a sensação de bem-estar e que também são extremamente analgésicas. Olha só que coisa boa. Então diminui aquela sensação das cólicas, né? Giardia causa muita cólica, muita cólica. E aí, em uma situação específica, né, que a gente pode lançar mão de um terceiro, que são as situações de pessoas que têm alterações neurodegenerativas. A gente vai usar para estas pessoas o manjericão, porque o estragol vai fazer um efeito de neuroproteção e atacar os parasitas, sem que a pessoa tenha quaisquer distúrbios indesejados. E o linalol, que é extremamente analgésico. Então, a gente vai guardar a opção do manjericão para as pessoas que têm doenças neurodegenerativas. E aí pode abrir chave todas elas, tá? E como que a gente vai usar? Um pouquinho de um frasquinho de 5 ml, rolãozinho de 5 ml, tá? Pequenininho, ó, minha mão é pequenininha, cabe na minha mão um rolãozinho de 5 ml, tá? E aí a gente coloca óleo de coco fracionado para ser carreador, ou orégano ou tomilho, tá? Ou o manjericão e uma gota. Não preciso de duas. Por quê?
vai ser absorvido pelo meu tecido celular subcutâneo, vai ficar na gordurinha que é normal da pele, porque a pele também tem um tecido celular subcutâneo ali que tem uma quantidade de tecido adiposo. Por menos que se tenha gordura no corpo, aquele pouquinho é o suficiente. Nesse tecido da pele que fica armazenado, passam os vasos, que quando a gente se arranha, fica vermelhinho, e aí esse preparado vai entrar em contato com a corrente sanguínea e vai chegar no intestino para fazer o efeito. Gente, a gente está falando de seres unicelulares ou pluricelulares pequenos. A gente não precisa que isso faça efeito em nós, eu quero que faça efeito no parasita. Então é muito pouquinho mesmo, tá? Recebi notícia de que tem artigo falando que não precisa, que a administração tópica não faz efeito. A administração tópica faz até mais efeito do que outras vias de administração. Por quê? Porque fica na pele, tá? E fica sendo liberado pelo tempo, pelo intervalo, tá? Até a próxima apresentação, até a próxima aplicação. Então, a gente aplica de 12 em 12 horas, manhã e noite, não precisa ser de 12 em 12, tá? Mas manhã e noite por uma semana. Em situações de giardia, a gente vai repetir no mês seguinte, tá? Por quê? Porque a giardia ela faz ciclos repetidos, tá? Então a gente faz isso 2 vezes por ano, 2 meses e depois de 4 meses mais 2 meses a giardia, porque ela é chata de resolver, tá? E aí, durante o processo de desparasitação, pode acontecer de soltar intestino, tá? Faz parte do processo. Por quê? Porque vai ter eliminação. Então, tudo bem, tá? Não se assusta, pode acontecer. A mesma coisa que quem tem uma certa intolerância à lactose e sabe que vai consumir algo com lácteo, sabe que pode ter uma diarreia depois, pode ter uma distensão abdominal, aumentar gases. Então, se você sabe que você vai se preparar para um processo de desparasitação, mas começou a lua nova e eu tenho uma festa, então eu vou me preparar para a próxima lua cheia. Vai pular uma lua e vai na outra. Tudo bem, só se prepara para isso, tá? E quando a gente conhece, quando a gente sabe o que vai acontecer, a gente tá livre de qualquer surpresa. É sobre isso. Agora, respirou, toma um gole d'água, muda um pouquinho a posição, porque a gente vai entrar na segunda parte. Agora a gente vai falar de estrutura e longevidade. Porque se eu tenho um intestino que tá cuidado, que tá legal, que tá hidratado, eu tô hidratando bem esse intestino e eu tô dando nutrientes de maneira adequada. Ele tem a condição de absorver, ele não tá ferido, ele não tá permeável, ou seja, não tá entrando pela base dele coisas que não são para entrar, estruturas e resto celular de bactéria. Toxina da flora intestinal, porque uma flora intestinal que não está organizada, que não está cuidada, na hora que ela morre, ela libera toxina. E uma flora intestinal que também não está organizada, o resto dela, porque ela come e ela elimina, ela tem metabolismo também, ela também faz cocô, né? Que é o pós-biótico. Então, aquilo que sobra dela, se eu tenho uma base, né? Se eu tenho um leaky gut, o meu intestino está aberto, vai entrar e também vai me causar respostas que não são legais. Então, eu tenho um intestino que está cronicamente inflamado. Esse intestino que está cronicamente inflamado, ele não me permite, além de absorver os nutrientes que eu preciso, ele não faz uma resposta imunológica adequada e nem uma absorção dos nutrientes que são os fundamentais para eu ter uma produção adequada de neurotransmissores, porque 90% dos neurotransmissores são sim produzidos no intestino. Hoje ele está sendo falado, está sendo chamado de primeiro cérebro, não de segundo, porque tudo é produzido lá para ser espalhado para o resto do corpo. Então, se eu não tenho um intestino que está ok, provavelmente o resto do meu corpo não está ok. Se eu tenho aquela evacuação que é em bolinha, o que que significa isso? Que está demorando muito tempo aquele bolo fecal lá, a ponto de desidratar o suficiente, de mudar o meu padrão de flora intestinal, e isso me provoca liberação de toxinas que modulam o meu humor de maneira inadequada, que causam náusea, dor de cabeça, podem afetar o meu padrão hormonal.
vão piorar o meu padrão cutâneo, podem aumentar as minhas alergias. De repente, é aquela pessoa que realmente é enfesada, é uma pessoa brava, ela não dorme bem, ela é irritada com qualquer coisa. Vem daí o termo, porque são aquelas pessoas que são, às vezes, desagradáveis de estar perto. Manda pro banheiro. Manda pro banheiro que dá certo. E aí, então, a gente precisa falar de estrutura e longevidade, porque quem tem um intestino que funciona bem, tem uma estrutura que também vai ficar boa. Vamos falar dela? Estou falando de uma proteína que está no nosso corpo todo e que a gente vê aos nossos olhos mesmo, ela indo embora, mas ela não vai embora só daqui, ela vai embora de tudo lá dentro. Então a gente precisa cuidar dela. Se a gente está vendo aqui, está acontecendo lá, porque a gente só manifesta aqui o que está acontecendo lá dentro. Então, se eu tenho cabelo bom, se eu tenho pele boa, se eu tenho unha boa, é porque os nutrientes estão chegando de maneira adequada. Então, eu preciso só organizar para que tudo continue bem. E essa palavra colágeno, colagem, cola, o gen, vem lá da Grécia. E isso aqui, ó, eu fiz uma homenagenzinha porque é justamente sobre isso. É muito, muito, muito antigo esse termo, tá? Lá do Partenon. E aí, o que que significa? Como é que é essa estrutura? Então, eu tenho três aminoácidos principais, tá? Que é a glicina, a prolina e a hidroxiprolina. Essa é a base. E aí, eles três vão sendo torcidos em uma fita, e à medida que essa sequência de aminoácidos ela é longa o suficiente, ela se espirala a cada número X, ela forma uma molécula de colágeno e muitas moléculas de colágeno juntas formam a fibra de colágeno. E onde que tem? Tem em tudo, tá? Tem em tudo. Não existe onde não tem, tá? Tem no osso, tem na cartilagem, tem na pele, tem no pelo, tem nas unhas, tem em todo o tecido conjuntivo. O que que é tecido conjuntivo? Ligamento, tudo que está embaixo, tudo, tudo, tá? Então, todas as estruturas têm? Todas as estruturas têm. São tipos diferentes? Sim. Que têm características diferentes? Por quê? Porque tem tamanhos diferentes. E a gente vai falar disso, tá? E à medida que o tempo vai passando, que a gente vai ganhando primaveras ou verões, né? Depende da estação que a gente nasceu, vai mudando a nossa produção de colágeno e a gente vai ganhando os sinais da experiência. Olha as ruguinhas aqui. E a gente vai perdendo não só a quantidade, mas a qualidade do colágeno. Vão aparecendo as linhas de expressão e a gente vai perdendo o número de fibras de colágeno no nosso corpo todo. Isso aqui está representado pela pele, mas é no corpo inteiro. Por isso que gravidade acontece, né? Cai tudo, então, cai tudo, tá? E aí a pergunta que todo mundo faz, mas tomar colágeno por boca rola? Rola, gente. Rola, rola sim. Por quê? Porque se a gente quebrar de novo a molécula inteira naqueles três aminoácidos que a gente chama de tripeptídeo, se o intestino tá bom, tá? E se a gente tem a forma base através de processos que podem ser ou enzimáticos, ou calóricos, ou hidrólise através do processo da água, e é uma ideia que foi muito bem pensada por uma empresa que fez uma patente de um colágeno que todo mundo conhece o nome, que chama Verisol, é patenteado por uma empresa alemã, que é a Gelita. Então ele consegue nessa forma ser absorvido, cai na corrente sanguínea. Quando entra nas estruturas teciduais, ele precisa de uma molécula de vitamina C para montar de novo o quebra-cabeça. Então a gente pega pecinhas de Lego, eu pego uma pecinha pequenininha daquele que é só um quadradinho, junto com outro, pego a vitamina C e monto dois. Pego mais um, coloco mais um. E assim eu vou montando de novo a fibra de colágeno dentro da peça. Dentro da célula, o nosso corpo recupera uma série de propriedades. Ácido hialurônico é um gel de água com açúcares, mas açúcares específicos, não é qualquer açúcar, tá? E açúcar é carboidrato, gente. Carboidrato, tá? E ele tá dentro das células também. E é o responsável por manter a pele elástica junto com o colágeno e hidratada. É importante manter hidratação? É, tá?
E assim como o colágeno, ele vai reduzindo com a idade. E aí, não só a pele, mas os demais tecidos, olha aqui a estrutura. Então, a gente tem uma pele sedosa, uma pele suave, embaixo da pele, tá? A epiderme aqui, a derme e aqui a hipoderme. E aqui embaixo, aqui que fica acumulado o óleo essencial. Quando a gente passa na pele trazendo com um óleo carreador, ele fica aqui, por isso ele faz efeito, gente. Ele cai aqui embaixo na corrente sanguínea e vai ser espalhado no corpo inteiro, tá? E a medida, e olha o ácido hialurônico aqui, ó, essas bolinhas acumuladas aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é ácido hialurônico, tá? As fibras de colágeno são essas mais espessas aqui, ó, tá? Essas bolinhas mais brilhantes são as células que a gente chama de fibroblasto, que é quem produz o colágeno e a elastina, tá? À medida que vai diminuindo isso, a gente vai mostrando essas marcas de expressão aí, ó. E tem como a gente diminuir a velocidade que isso se manifesta com o passar do tempo, com as velhinhas que a gente sopra? Tem sim, tá? E é com um yes, tá? E como que a gente vai fazer isso? Com uma alimentação adequada, com água, bastante hidratação, não precisa ser só água. Eu aqui tô tomando um chazinho porque aqui tá frio, com atividade física adequada para manter uma circulação e chegada de vasos sanguíneos saudáveis em todas as nossas estruturas. Isso significa as células mais distantes aqui da ponta dos nossos dedos. E bons relacionamentos, porque a nossa imunidade precisa de paz, alegria, amor. Por isso que eu sempre chego aqui com um abraço, e o primeiro abraço é na gente mesmo, no nosso bom dia. E uma suplementação adequada. Sim, precisamos suplementar, porque ainda que a gente tenha comida de verdade, a nossa comida de verdade está frágil em oferta de nutrientes pelo solo, tá? Vamos começar pela coenzima Q10. Lembra que eu falei da mitocôndria? A nossa fábrica de energia no corpo? A gente precisa ajudá-la, tá? E a coenzima Q10, ela mora na segunda membrana da mitocôndria. Tem a primeira membrana, tá? E ela mora aqui na segunda membrana, na membrana interna, tá? E ela é responsável por auxiliar, não é ela que faz a membrana produzir energia. O que faz a membrana produzir, a mitocôndria produzir energia é a gente ter nutrição, mas é ela que auxilia nos processos. Quando a gente tem pouca oferta de coenzima Q10 e os alimentos estão cada vez mais pobres, por mais que seja comida natural, gente, por mais que seja comida de verdade, repito, a gente precisa dar nutriente para a mitocôndria também, tá? A coenzima Q10 é um antioxidante natural, tá? E vai melhorar a função endotelial. O que que é o endotélio? É a parte interna dos vasos sanguíneos. Então, ela protege muito a saúde do coração e dos vasos. Reduz muito eventos cardiovasculares. Hoje, os cardiologistas não ficam sem prescrever coenzima Q10, tá? E com o passar da idade, ela melhora o prognóstico das doenças degenerativas. Quais são? As cardiovasculares, as placas de ateroma, enfim, todas essas, tá? E os riscos de AVC, tá? Melhora a capacidade da atividade física, de fazer atividade física. Por quê? Justamente porque ela cuida de melhorar a produção de energia pela mitocôndria e de responder depois. Diminui fraqueza, diminui cãibra e melhora a resposta muscular. Polidestrose, que é uma fibra que é parcialmente sintética, ela não é totalmente, é parcialmente disponível, é uma fibra, oh meu Deus, solúvel. É uma fibra sintética que não dissolve inteira. Então, aquilo que fica ainda, que não foi dissolvido, faz o nosso intestino trabalhar. Melhora a saúde intestinal? Melhora. Ela é um probiótico e que tem baixa caloria. Ela tem caloria, mas é diferente da maltodestrina que a gente vê em tudo. Tudo tem maltodestrina. É um açúcar também artificial, mas não é totalmente absorvido. Então, parte a gente vai jogar fora porque ela vai fazer o nosso intestino trabalhar. Não tem glúten, tá? Melhora a textura dos alimentos e a palatabilidade, porque é doce, tá? E ela não é laxativa. A diferença em relação à maltodestrina é que
1 grama de polidestrose é 1 caloria. 1 grama de maltodextrina são quase 4,5 calorias. Acho que vale mais a pena a polidestrose. Vitamina B7, tá? Todo mundo conhece ela pelo nome de biotina, que é conhecida por ser a maravilhosa para cabelos e unhas. Não é só isso, ela também é fundamental para o metabolismo energético. Quem tá a fim de perder um pouquinho de peso precisa dela, tá? Fundamental para a saúde de cérebro, melhora a imunidade, auxilia no controle inflamatório. Quem tá querendo melhorar a saúde de intestino precisa disso, tá? Saúde cardiovascular também auxilia no controle de diabetes. Por quê? Porque auxilia no controle de metabolismo, melhora o controle de câimbras e é fundamental. Ó, isso aqui pouca gente fala, pouca gente sabe, para cuidados de quem tem esclerose múltipla. Isso aqui eu sei com todo o meu carinho porque isso faz parte da minha história. Vitamina C, que também é um antioxidante dos mais potentes que a gente tem na natureza. Obrigada, Santa Natureza. E lembra que eu falei? Ela é importantíssima para reconstituir as pecinhas de Lego, os tripeptídeos de colágeno. Sem isso, a gente não reconecta. Então, dá para a gente usar colágeno oral? Dá, desde que tenha vitamina C na composição. Melhora o ferro, a absorção do ferro para melhorar situações anêmicas e para melhorar a imunidade. E é fundamental para a formação da nossa estrutura esquelética. Os minerais quelados, todo mundo fala de mineral quelado, mas ninguém explica o que que é. Então eu tenho o mineral e ele tem carga elétrica. Eu coloco uma capa e aí eu meio que neutralizo, eu faço como se fosse uma gaiola de Faraday. E aí ele entra na célula sem causar nenhum distúrbio de elétrons. E aí fica legal, ele fica neutralizado. E aí ele é mais absorvido, mais facilmente absorvido e mais biodisponível para o corpo, tá? Então ele fica assim, ó, tá? Então assim ele pode causar distúrbio de elétrons e não ser absorvido porque repele. Se a gente está numa condição de repelir, eu vou jogar fora. Mas aí ele protegido, ele simplesmente consegue entrar na célula. Magnésio. Magnésio, eu vivo falando para os meus alunos, precisa lembrar do magnésio. É fundamental desde o princípio da vida, tá? Importante para a saúde de ossos e ossos eu tenho que lembrar dos dentes. Fundamental para o metabolismo de cálcio, então, né? Ó os ossos aqui de novo. E do potássio, contratilidade muscular e relaxamento, melhorar a saúde de músculos e participa de mais ou menos umas 300 a 350 reações enzimáticas. Sem os magnésios, a gente não tem qualidade de sono, a gente não tem cognição adequada, a gente não tem vida. O bisglicinato de zinco. O zinco é fundamental não só para as questões imunológicas, mas também para o nosso DNA. A gente não transcreve o nosso DNA sem zinco, tá? E ele estabiliza as membranas das nossas células, ele impede que fique tendo curto-circuito, tá? Importantíssimo também para a visão. As pessoas falam do zinco só para imunidade, mas tem outras coisas também. E é fundamental também para situações anêmicas. Anemia, a gente não é só falta de sangue, existem muitas anemias, tá? Muitas causas de anemias. E o sódio e o selênio aqui, na verdade, mas eu tô falando principalmente do selênio, aqui é no lugar do selênio, tá? Que é importantíssimo para o metabolismo, porque ele faz parte da estrutura dos hormônios da tireoide. Ele é extremamente importante, tá? Também imunidade e também um antioxidante. Aí eu vou falar de outros, tá? A astaxantina é um pigmento vermelho natural, tá? Que é da família dos carotenos. Ele vem lá do mar, tá? Então, é aqui, ó, tá? Então, isso aqui é um coral vermelho de profundidade. Então, a gente precisa lembrar que em situações de maré vermelha, é ele que está mais presente, tá? Tem uma ação potente antioxidante, é fundamental para os olhos, tá? E na pele, ele vai ter uma ação de proteção de raio contra raios ultravioletas, tá? Recuperação muscular depois da atividade e ele fortalece a imunidade. Mas isso aqui é fundamental, tá? O psyllium, que é uma fibra solúvel, é uma plantinha, tá aqui, o psyllium, tá?
importantíssimo para o controle glicêmico e de colesterol. Por quê? Porque como diminui o excesso, a gente quando consome psyllium, existem algumas maneiras. E ele estimula a saciedade. Então, como estimula a saciedade, a gente vai ingerir menos volume de alimentos. Então, ingerindo menos volume de alimentos, a gente vai ter menos risco de grande consumo de carboidratos. E carboidratos inadequados vão para o fígado, se transformam em lipídios e esses lipídios são os colesteróis, tá? Então é assim que o psyllium ajuda a gente. Pode interferir na ação e na absorção de alguns medicamentos. Por quê? Porque ele justamente faz uma goma e pesa no estômago, tá? Então, não usar o psyllium perto do horário de medicar, tá? E quem tem doenças intestinais importantes, aquelas graves e que são recorrentes, o psyllium sozinho não é legal usar, tá? Ele sozinho, pegar a fibra e consumir ele puro, tá? Isso aqui não é legal, porque ele pode fazer um bolo, mas ele em pequenas doses e de maneira bem tranquila, pequenas doses diárias, bem pouquinhas, porque normalmente nutricionistas orientam colheres cheias, né? E fazer uma ingestão meia hora, 40 minutos antes de almoçar, antes das refeições para ajudar na saciedade. Quem tem doenças intestinais não deve fazer isso. A cúrcuma, que é o nosso anti-inflamatório produzido pela natureza, tem uma das principais ações anti-inflamatórias, é um potentíssimo antioxidante, protege muito o nosso coração, porque ele vai também lá no endotélio, no mesmo lugar que a coenzima Q10, também ajuda muito no controle glicêmico, também tem um efeito neuroprotetor pela ação da sua molécula, uma das moléculas principais, que é a curcumina. Vai fortalecer a imunidade, porque uma vez que diminui o efeito inflamatório do intestino, fecha aquela barreira intestinal e aí para de entrar o que não deve. Como é um anti-inflamatório, as dores inflamatórias vão melhorar, então também as fibromialgias. Melhora muito a flora intestinal, porque ele acaba sendo um probiótico e melhora a saúde digestiva. Cranberry, todo mundo já ouviu falar muito da ação do cranberry na proteção do trato urinário, porque as antocianinas, que é o que dá a cor para casquinha, né? é, dos berries, tudo que dá cor para essas frutinhas pequenininhas, vermelhas, azuis, pretas, são antocianinas, antocianidinas, são o que protege essas frutas do meio ambiente. E vai diminuir a adesão de uma bactéria que a gente tem naturalmente no intestino, só que quando ela está fora de controle, fica mais fácil dela migrar para a via urinária. E o cranberry diminui muito esse risco. Também protege o coração, também protege contra doenças neurodegenerativas por causa da ação antioxidante. E vai fortalecer a imunidade de maneira geral. O açaí, que é o nosso queridão da Amazônia, pretinho também, cheio de antocianina, aqui era um I, desculpa, previne muitas doenças cardiovasculares, é super rico em fibras e super rico em um monte de vitaminas e minerais, e ó, cheio de magnésio aqui. E é rico pra caramba em carboidrato e proteína, por isso ele é excelente para ser usado pré-atividade física, gente. Quem adora tomar açaí sem fazer nada, pelo amor de Deus, não faça isso, né? O açaí no pote, né? Romã, eu tenho um carinho especial por ela. Por quê? Porque ela tem um efeito aqui, ó, para os idosos, tá? Melhora as funções cognitivas dos idosos. Além do que, ela tem um poder anti-inflamatório, especialmente de pele, que é muito especial mesmo. E também é super rico em fibra e melhora muito o controle de peso, além de todos os outros efeitos que ela tem, que são maravilhosos. E ela é farta, ela é muito abundante, essa planta. Ela é a da riqueza, né? A ameixa, que é para os constipados sempre, tá? Muito rica em fibras, é o que eu oriento fazer água de ameixa para os bebês constipados, porque é no começo da vida que a gente tem que começar a cuidar mesmo, tá? É rica em vitaminas que são fundamentais, potássio, e também vai melhorar muita condição óssea, a
pele, a gente fala de pele de pêssego, mas pele de ameixa também, e também protege aqui a visão das degenerações à medida que a gente vai ganhando primaveras. Cereja, uma das minhas preferidas, porque ela tem uma ação que pouca gente sabe, que é melhorar a qualidade de sono, porque ela tem muito triptofano, que é fundamental para a produção de melatonina. Então, é algo que a gente precisa olhar com mais carinho para a cereja. A jabuticaba, né, que tem cheiro de infância, sabor de infância, lembrança de infância. Quem não conhece jabuticabeira tá perdendo. Muito rico em fibras e a gente só tem que tomar alguns cuidados com não, olha, saiu errado aqui, desculpem. Não engolir todos os caroços, porque aí vai fazer o efeito contrário que a gente quer, né? E ela ajuda muito na produção de colágeno, tá? E isso é super importante. Então, além dela melhorar a nossa saúde intestinal, ela melhora aquilo justamente que a gente está querendo cuidar. E os polifenóis que estão na casca, que dão esse pretinho dela aqui, ajudam a prevenir doenças neoplásicas e outras doenças degenerativas. Tá quase acabando aqui, meus amores. Graviola, que é uma fruta da família da fruta do conde, ela é grandona assim, e suco de graviola no nosso norte e nordeste é super famoso, né? Porque é rico em um monte de vitaminas e tem também uma ação sedativa, muito rico em fibras e ele, por ser rico em cálcio, é um dos sucos, é uma das frutas mais ricas em cálcio, previne, não vai resolver, tá? Mas previne a instalação, então melhora a absorção de cálcio pelos nossos ossos. E aí, a gente tem a natureza cuidando da gente, né? E ela sempre surpreende. Sempre surpreende. Por que que eu trouxe isso aqui, ó? Porque a gente tem na aurora boreal a natureza mostrando muitas cores e eu quis mostrar uma coisa muito especial agora aqui. A gente vai falar de cromatografia. Por que que eu quis trazer isso aqui? Porque a cromatografia é a digital. E a digital, cromatografia a gente faz também de medicamentos, tá? Olha só que legal, na cromatografia do paracetamol, a gente tem principalmente duas moléculas, o paracetamol e a cafeína. Ponto. E isso aqui é uma cromatografia do olíbano, tá? Quem quiser ver essa cromatografia, imprimir, tá aqui, ó, tá? Entra no Source to You e é esse aqui o número desse lote aqui, tá? Olha quantas moléculas, cada risquinho desse aqui é uma molécula bioativa, tá? No paracetamol tem duas, o resto é tudo pozinho para levar para dentro da gente para estabilizar essas duas, tá? Uma gota de olíbano tem todo esse monte de moléculas bioativas que vocês estão vendo. Tudo isso aqui, ó, tá? É só tudo isso aqui. Um comprimido, uma gota. E cada molécula dessa aqui faz um efeito. Então, quando a gente fala que um óleo essencial serve para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, para aquilo lá também. Ah, mas também serve para aquilo lá também. É porque ele tem esse monte de moléculas aqui em quantidades diferentes, sim. Em quantidades diferentes, sim. Então, o olíbano, ele tem limoneno? Ele tem limoneno, um tantinho. O limão tem limoneno? Um tantão. O olíbano pode ter um efeito de dar um pouquinho de bem-estar? Pode. O mesmo do limão? Talvez não. Mas o limão tem uma ação antisséptica, antiviral, que o olíbano não tem, por causa da quantidade de limoneno. Percebe que a quantidade de molécula faz diferença? Mas eu tenho só tudo isso aqui em uma molécula, uma gota de óleo essencial. E aí é sobre isso. A laranja, a principal molécula dela é o limoneno, 90 a 95%, e o linalol, que tem uma ação ali de relaxamento, de bem-estar, analgésica. O olíbano, tá? Que tem aqui pineno, limoneno, tem ocimeno, tem um tanto aqui de beta-caroteno. A gente já ouviu falar de beta-caroteno em algum momento da vida que tem na copaíba, né? Pois é, neuroprotetor, tá? Então aqui eu vou ter bem-estar,
leveza, vou ter melhora do meu trato digestivo. Aqui eu vou ter proteção celular, ação antibacteriana, antibichos de maneira geral. Aqui eu vou ter alegria, eu vou ter ação mucolítica, mas é um cítrico também que tem quantidades diferentes de moléculas diferentes da laranja. A tangerina também é cítrico. E eu tenho gengibre, que vai ativar a cúrcuma. E por que que eu tô falando disso? Esse gengibre aqui, ele é fundamental para melhorar o funcionamento do meu trato intestinal, melhorar a motilidade, melhorar a saúde da flora e melhorar a minha mucosa do trato gastrointestinal. É extremamente analgésico para o intestino. Por que que eu estou falando de tudo isso? Porque eu estou falando, então, de suplementar da melhor maneira possível. Já que eu posso cuidar de maneira gostosa, por que não? Por que não fazer de tudo isso sabor e praticidade? Estou falando de combinar um colágeno que é delicioso e que tem aquele monte de vitaminas e sabor de laranja à noite e uma bebida extremamente equilibrada com esse monte de frutas, com astaxantina, com psyllium, cúrcuma, óleo de tangerina, óleo de olíbano e óleo de gengibre de dia. Por isso o sol. E tomando esses dois, gente, a gente está dando pequenas quantidades, pequenininhas quantidades para o nosso corpo ter condição de ficar bem todo dia. E pensando nisso, eu faço aqui com vocês agora o meu brinde com ele. Eu brindo a saúde de vocês com o Life Shot. Com o Life Shot, não, com o Beauty Power. E quem quiser os meus contatos, eu mando. E eu acho que era isso que eu tinha para contar. Gente do céu, quem é que tava com saudade da doutora Ludmila? E quem não conhecia a doutora Ludmila já ficou fã, não é verdade? Mas não vão embora, porque nós temos um ritual aqui. Vou chamar a minha amiga, que parceira da semana, ela ainda não falou hoje. Vou chamar ela para se apresentar rapidinho e fazer a nossa foto. Vem para cá, Andréia, nossa consultora financeira oficial. Boa noite, boa noite. Nem vou me apresentar. Depois dessa aula, a gente só tira a foto e vai embora, porque eu não tenho o que falar, gente. Que é isso? Maravilha. Obrigada pela participação de todos aqui, que essa aula foi incrível. Então, vamos lá, todo mundo sorrindo, seu óleo essencial, seu Beauty Power, seu Life Shot, coloca aí na tela essa explosão aí toda. Vamos olhar aqui para mim, um, dois, três e já, primeira tela. Ai, que povo bonito. Eu acho que todo mundo vai fazer tudo que a doutora falou aí, hein? Tô gostando de ver. Então vamos para a segunda tela. Você não sabe aonde você está. Um, dois, três e já. Ai, gente, ótimo. Boa noite. Um beijo. Tchau, tchau.